Olá, boa noite a todos e todas. Agradecemos a presença de todos aqui. Já agradecemos os nossos convidados da noite também. E hoje a nossa pesquisadora Júlia Trombini, mestra pelo PPG Cine-AV da Unespar, conversa sobre cinema e migração com o convidado professor doutor Rafael Tassi Teixeira, líder do grupo de pesquisa EICOS. Gente, eu não esqueci de perguntar antes da gente entrar aqui. EICOS, EICOS, eu sempre fico na dúvida. Eu vou pedir para que vocês me corrijam na frequência. A pesquisadora do EICOS e do TELAS, a Júlia Trombini é mestra em Cinema e Artes do Vídeo pelo PPG Cine-AV, pela Universidade Estadual do Paraná, na linha de pesquisa Teorias e Discursos no Cinema e nas Artes do Vídeo, com orientação de professor Rafael Tassi Teixeira, defendeu a dissertação sobre o cinema documental de Gianfranco Rossi. O professor Dr. Rafael Tassi tem pós-doutorado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Autônoma de Barcelona, é doutor em Sociologia pela Universidade de Madrid, é professor colaborador do mestrado e doutorado em História, professor adjunto do mestrado em Cinema e Artes do Vídeo, professor adjunto da Unespar, líder do grupo de pesquisa EICOS, Imagem e Experiência Estética. Seus estudos abrangem a área dos estudos visuais, arte e memória, antropologia visual, fotografia e trauma. Dedica-se atualmente ao andamento de 2 projetos de pesquisa: Deveres de Memória, Dilemas Representacionais, dos limites entre arte, exposição e testemunho, e Arte e Refúgio, Mediações Interculturais e Estudo Diaspóricos. Então, eu vou chamar nossos convidados e agradecer a presença de vocês aqui, essa parceria, então, entre os grupos de pesquisa. E eu vou já passar a palavra para a professora Sandra, também nós lideramos juntas aqui o TELAS, passar a palavra para ela, para então a gente iniciar a conversa aqui. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Rafael, Júlia. Muitíssimo obrigada por terem aceito o nosso convite. Professor Rafael, Aline e eu, nós somos parceiros de longa data de pesquisa, de investigação mesmo. Então, é uma satisfação imensa ter vocês aqui conosco para essa conversa hoje à noite. Ok? Muito obrigada. Nós vamos sair agora aqui da tela, deixar vocês dois à vontade, né? A Júlia vai mediar essa conversa com o professor Rafael e depois a gente volta, então, para a gente conversar mais um pouco ao final. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todos os colegas, alguns professores que estão aqui presentes. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite, né, das professoras, a Aline e a prof. Sandra, que inclusive foi a banca da minha dissertação também, e agradecer ao professor Rafael por, né, concluir essa etapa junto comigo e aproveitar para continuar essa conversa sobre as questões migratórias e o cinema, que muito me coube na dissertação. E a gente trabalhou ali o cinema do Gianfranco Rossi, mas a gente preparou algumas falas, alguns trechos aqui que o prof. Rafael gostaria de retomar, né, de todos esses percursos que a gente fez e que ele estuda, né? Então, acho que a gente começa contigo, né, Rafael, por favor. Obrigado, Júlia. Obrigado, Sandra. Obrigado, Aline, pelo convite gentil, né, enfim, de fazer essa parceria, né? Não é a primeira parceria, né, mas acho que é a primeira parceria nesse formato, né, entre o grupo de pesquisa o TELAS e o EICOS, Imagem e Experiência Estética, né? A gente fica muito feliz dessa possibilidade de participar junto, né? Enfim, eu fiquei muito feliz do convite, acho que é de fato, assim, uma oportunidade que a gente tem de conversar, né, nesse modelo também mais conversacional, né, um modelo mais aberto, gostei bastante, né, enfim, dessa possibilidade, e de fato, né, a gente... com a Aline, com a professora Aline, com a professora Sandra, são parceiras, né,
já de longa data. A Aline, inclusive, né, participou, né, muito do que a gente vai conversar hoje também tem a participação direta da Aline, né, sobretudo em relação ao Guia de Cinema e Migrações, né, que é publicado em 2018, mas que, na verdade, ele vem desde 2015, né, 2014, 2015, né, e a Aline participou, a professora Aline participou desde esse momento inicial, juntamente com a professora Sandra, uma parceira muito querida, muito valorosa de pesquisas. Eu também fico feliz, agradeço você, Júlia, pelo convite, acho uma oportunidade bacana da gente retomar algumas discussões. Estávamos comentando agora há pouco, né, de certa forma, o mestrado ele é muito rápido, né, então termina-se e aí a gente acaba já cada um para o seu lado, né, enfim, e aí fica... estava com saudades de você também, Júlia, a gente poder conversar, a gente poder trocar. Nesse momento, o ano passado foi bastante intenso, e daí depois a gente, claro, né, depois da defesa, não tínhamos nos encontrado. Eu gostaria, assim, acho que de iniciar com, se você puder compartilhar, Júlia, né, o livro, né, na verdade, essa discussão, né, a proposta de hoje, eu acho que a gente pensa, né, a partir da publicação do livro, né, de 2015, o Cine Diaspórico, que é um livro publicado em 2015, é um livro que eu tive oportunidade de publicar ele pela Universidade Autônoma de Madrid, né? A universidade fez esse convite através da pessoa da professora Denise Cogo, né? Denise Cogo também uma parceira muito querida e saudosa de pesquisas. E esse livro, né, que ele resultou, de certa forma, de vários anos, né, de se debruçando sobre o tema, né, sobre a questão do diasporismo, nesse recorte propositivo, né, dos anos 90, né, que é um recorte que a gente vem fazendo, o cinema dos anos 90, e a partir, sobretudo, das noções, as construções interculturais, globalizatórias, as questões prementes dos anos 90. Né? Então, esse livro, ele traz essa espécie de percurso, né, de cinema diaspora ibero-americano, mas ele tem como objeto central a cinematografia espanhola, através da sua relação, né, com o tema, né, e de como o tema das migrações se atravessa, o tema das migrações atravessa o próprio cinema espanhol desde o seu início, né, desde os anos ali 1920, 1930, a gente tem um filme importantíssimo, que se chama Aldeia Maldita, né? Um dos primeiros filmes espanhóis, que justamente trabalham essa questão do processo de migração interna. Então, esse livro, na verdade, ele se debruça sobre 3 etapas, né, do processo de construção do diasporismo na cinematografia espanhola, desde essa primeira etapa dos anos 30, né, passando depois nos anos 60, né, quando a Espanha passa a ser uma sociedade de emigração, né, enfim, em função da ditadura, né, a gente tem um êxodo muito grande, né, de populações, de pessoas, né, sobretudo para a Alemanha, Suíça e outros países da Europa, e aí também como o cinema espanhol ele captura, como o cinema espanhol ele vem conversando, ele conversa nesse momento, né, nos anos 60 e 70, bastante uma série de filmes que trabalham essa questão do êxodo, né. E aí mais a última etapa, né, a terceira etapa desse livro estabelece um diálogo com a cinematografia um pouco mais recente, né, esse recorte dos anos 90, e aí, assim, sobretudo pensando a sociedade os imigrantes, né, os imigrantes na sociedade espanhola, e a gente pensa como isso vem, né, desde os anos 90, né, construindo esse tecido de filmes muito potentes que vem trabalhando as questões interculturais, as questões imigratórias, né? Então, esse livro foi lançado em 2015, ele fecha assim um primeiro ciclo, né, de atenção às questões diaspóricas, e sobretudo na cinematografia espanhola, e a partir de então a gente vem conversando, né, vem propondo outras situações, e, né, temos, se você puder mudar, Júlia, no próximo slide, aí temos a chegada, né, 2018, um trabalho de prospecção, um trabalho que nós fizemos ali mais de 4 anos, até a publicação do Guia de Cinema e Migrações Transnacionais, né, já apontando para a questão, né, desse eixo central, o transnacionalismo, né,
bastante caro para nós, nas nossas pesquisas, né? Um livro que a gente publicou, um livro publicado junto, né, com a Denise Kogo, e um livro bastante assim, um guia, né, em formato aberto, né, embora ele demorou um pouco para sair, né, a publicação foi de 2018, mas o espectro dos filmes abrangem, né, os anos 90, justamente até 2016, né, 2015, na verdade, né, dos anos 90 até 2015, mas um único filme, né, o guia tem um único filme de 2016, que é um filme que também faz um ponto de inflexão importante, né, na história recente dos processos migratórios, das questões cinematográficas e os deslocamentos transnacionais, que é o filme que justamente que a Júlia trabalhou, né, que é um primeiro filme junto do Díptico, né, o Noturno é o último filme, e o Foco a Mar e Fogo no Mar, né, lançado em 2016, é um filme bastante conhecido, e esse guia, né, fecha, digamos assim, com uma pequena análise desse filme. Esse guia foi bastante interessante, né? A professora Aline, a pesquisadora, também participou do início, né? Inclusive com um capítulo com um pequeno capítulo, um comentário sobre um filme nesse guia. Ele foi feito, construído numa relação de uma prospecção, né? Era um projeto de pesquisa, né? E um projeto de extensão ao mesmo tempo também, que conjugava, né? Que tinha essa relação de estabelecer um processo de conjugação entre dois grupos de pesquisa naquele momento, né, o grupo do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Comunicação, o PPG-Com da UTP, né, naquela época eu fazia parte, né, do corpo docente, e nós tínhamos um grupo chamado GRUDES, né, um grupo de deslocamentos e as narrativas audiovisuais. Esse grupo fez uma parceria com o grupo da professora Denise Kogo, né, uma pesquisadora que trabalha o tema das migrações já há mais de duas décadas, né, quase 3 décadas trabalhando esse tema, né, e nós, através de um esforço comum, fizemos um levantamento, né, assim, também com outros e outras pesquisadoras, nós fizemos um levantamento de mais de 1.200 filmes sobre a temática migratória com esse recorte, né. A intenção era destacar esse eixo, né, das migrações transnacionais, né, a justificativa a partir tanto de questões ético-políticas, como questões estéticas e cinematográficas, né, sobretudo do cinema dos anos 90, né, uma característica que a gente levantou, né, as migrações transnacionais, e dentro desses 1.200 filmes que naquele momento nós chegamos, nós fizemos uma filtragem de 260 filmes que tinham a temática da migração transnacional como central, né. Então, assim, 260 filmes centrais que aparecem no guia, né, no formato, assim, no final, né, mas desses 260 nós fizemos um segundo eixo de recorte que trabalharia com a questão central da acessibilidade, né, então, e chegamos aí a 42 filmes, convidamos pesquisadores de características diversas, né, pesquisadores tanto do cinema como de outros campos, né, da geografia, da própria história, pesquisador das ciências sociais, né, mais praticamente 42, praticamente 40, né, pesquisadores que fizeram o comentário desses filmes. Então, esse guia ele tem um acesso aberto, né, quem quiser pode baixar, né, diretamente, não sei se a Júlia até consegue colocar aí para a gente, né, mas assim, ele tem um acesso aberto, ele foi publicado em 2018 pela Universidade de Roraima, então, no formato de e-book, ele está um acesso aberto para todo mundo, né. O objetivo também desse guia, né, quem for abrir vai notar que ele tem uma sinopse, né, os filmes assim são elencados, esses 42 filmes vem com uma sinopse, na sequência temos os comentários, né, no formato de um comentário dos convidados e convidadas que trabalharam conjuntamente, né? Então, assim, uma obra que está em aberta e que a gente tem um carinho muito grande, porque, de certa forma, tinha também uma ideia inicial, né, mais no sentido também pedagógico, de trabalhar, a ideia não era trabalhar com um público voltado só para a cultura cinematográfica, mas a gente também gostaria que esse livro circulasse como um formato didático, né, esse livro circulasse também para um público mais amplo, né? Então, assim,
é bem interessante porque ele traz a sinopse e logo depois, né, tem uma relação não de crítica dos filmes, mas uma situação muito aberta de como os filmes eles são aproximados, como os filmes eles são analisados. Né? A partir do guia, né, a gente, assim, publicado em 2018, a partir do guia a gente seguiu, né, com as nossas discussões, até a ideia era prolongar, a gente pensando de como é que a gente faria, né, essa possibilidade de alongar, estender para um público maior o guia, como é que a gente faria também para esse processo de alimento, né, de alimentar o formato do guia, né, 2016 importantíssimo, que a partir daí, né, a gente vê assim quase que uma espécie de um boom, né, dos cinemas com a temática das migrações transnacionais, bastantes filmes, né, documentários também. Então era a nossa questão, como é que a gente faz para alimentar, né? E aí surgiu a ideia de um site, de um observatório, né, um projeto de extensão originalmente pensado pela professora Denise, eu acho que vem logo depois desse, Júlia, na sequência, né, o Migracine, Observatório de Cinema Migrante, que foi lançado em 2021. Ele também tem esse acesso, né, aberto, né, ele tem essa possibilidade de uma alimentação constante também, né, ele é voltado para o próprio público em geral, né, para poder ser aberto para várias pessoas. Né? Então, o Migracine foi um observatório que nós lançamos em 2021 com essa mesma dimensão de problemática, né? Com essa questão do eixo, né, do cinema transnacional, né? A questão do transnacionalismo no cinema dos anos 90, né? Como a gente pode pensar essa relação entre os deslocamentos, né, intrafronteiriços e extrafronteiriços, né? E aí a gente tem essa dimensão observada também em filmes através de alguns eixos temáticos novos que fomos pensando naquele momento, né, de 2021, que são os eixos assim que se atravessam, né, como, por exemplo, na adolescência e juventude, racismo, né, também a questão aparece dentro desse site, vai ter uma incorporação muito importante que a gente não tinha tido fôlego, né, e nem conseguimos no formato do guia a publicação, que que são os filmes produzidos por migrantes, né? Então, de realizadores migrantes. Então, foi uma aposta que nós fizemos, né? Uma consideração importante, né? Eu acho que os novos formatos midiáticos, as novas plataformas também permitem, têm disseminado, né? Uma espécie de possibilidade de olharmos também para um cinema feito pelos próprios migrantes, né? Não é que que não existam filmes feitos, né, dos anos 60, anos 70, anos 80, por exemplo, na França, tem vários filmes feitos por imigrantes, mas nessa dimensão, em termos de volume, a gente vê nos últimos anos, né, os realizadores e realizadoras migrantes, assim, têm sido um dos nossos focos de pesquisa. 2021, quando do lançamento do observatório, né, na verdade, ele foi construído daí dessa vez entre dois grupos de pesquisa, mais um grupo novo, né? O observatório foi construído pelo Deslocar, né, liderado pela professora Denise Kogo, né, do PPG-Com, da ESPM em São Paulo, e a professora Gabriela Almeida, do Sense, né, líder do grupo Sense, também do PPG-Com, da ESPM, veio participar, veio organizar esse observatório conjuntamente, né, além do EICOS, né, o Imagem, Experiência Estética. 2021 ele vem à tona, né, a gente fez ampliação, né, várias pessoas também trabalharam, né, orientando os pesquisadores, pesquisadoras, a própria algumas pessoas do EICOS, né, que participavam, a própria Luísa Chamis, né, ajudou nesse início. Acho que você ainda não, Júlia, porque você não estava entrando nesse momento, né? Mas o próprio pesquisador Jason Marconi, várias pessoas trabalharam nessa feitura dessa página que a gente gostou bastante. Não sei se a gente até pode dar uma olhada, Júlia, nele, entrar um pouquinho. Não sei se é possível. Acho que não dá, né? Mas, enfim, ele está em um acesso aberto e ali também tem quando nós fizemos agora ele entrou. Quando nós fizemos o lançamento de 2021, nós convidamos justamente um realizador, né, migrante, não um realizador
que é que era bastante conhecido, acho que vem se tornando mais conhecido ainda, o Velket Bungé, um realizador importante, né, um ator importante também na cinematografia recente, né, e ele fez essa live de abertura, tá gravada, né, enfim, sobre o cinema, sobre a autorrepresentação como atitude transformadora no cinema e as questões transnacionais. Então, a gente fez esse primeiro movimento. Acho que, assim, falta ainda, assim, 2022 foi um momento, foi um ano, assim, um pouco de interesses, os nossos interesses dos 3 grupos acabaram, né, indo para outros lugares também. O observatório foi alimentado, mas ele acabou não trazendo, não aconteceu nenhuma grande realização em termos, assim, de convite de imigrantes. A gente vem fazendo a alimentação temática dele, né? E a gente espera para final desse ano, 2023, e sobretudo ano que vem, a gente conseguir também a proposta, né, alimentar as novas discussões, convidar novos realizadores também para fazer, né, debates, né? Uma ideia que a gente tem é trazer o pessoal de fora, né, o pessoal do ativismo, né, migrante também é importante, acho que a gente vem pensando várias questões em relação a isso. Um espectro mais recente, que acho que é uma questão, assim, importantíssima, né, que vem surgindo também, como muitos materiais também nas novas plataformas de streaming, né, a gente vê bastante, né, bastante, tanto do nível de documentários, a gente tem visto bastante com essa dinâmica das migrações transnacionais. Então, também é um foco que vai ser necessário de a gente incorporar, na medida do possível, também nesse observatório de cinema e migrações transnacionais. Eu acho que, assim, que a gente pode, antes de passar a palavra para a Júlia, né, acho que a Júlia é especialista, né, no cinema do Gianfranco Rossi, né, acho que poder falar bastante sobre o Focamar e o Noturno, né, 2 filmes super significativos da temática, mas, assim, gostaria de destacar de como nós temos, a partir de 2016, vários filmes que são chaves, né, assim, e significativos para a gente pensar essa temática, né, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. A gente tem uma dimensão, assim, interessante, o Woman Flow vem depois, os filmes, assim, que vêm alimentando, né, as questões também nacionais, né, o próprio Era Hotel Cambridge. A gente vê, a partir desse período, de 2016, a gente vê, assim, um crescente exponencial, né, enfim, o próprio os filmes de animação também, o próprio Flea, filmes que, assim, que vem trabalhando com a temática recentemente, e assim, dá para se perder, assim, mais, o próprio Velket Bungé, né, tem um filme muito interessante, né, que é uma refilmagem, na verdade é uma retematização do Berlin Alexanderplatz com ele, né, com migrantes, né, ele é um dos representantes. Então a gente vem, na verdade, tendo um crescimento exponencial desses filmes, e talvez a ideia seja, né, provavelmente, assim, uma formação de um segundo guia. A gente tem isso um pouco além do alimento, assim, do Migracine. Eu passo a palavra para você, Júlia. Não sei se acho que está na sequência, né? A gente vai ver O Fogo no Mar, né? O filme de 2016. Ele tem essa sinopse. A sinopse não foi feita para o guia, a Júlia não participava, ainda não foi feita pela Júlia, mas O Fogo do Mar entrou, né? Tem uma pequena análise ali, e a Júlia se dedicou, não é o foco principal do trabalho dela no mestrado, na dissertação, mas, né, de certa forma, sim, porque é o cinema do Gianfranco Rossi, onde, em que pese, ela tem se dedicado mais com o Noturno. Júlia, com você. Tá bom, obrigada, professor. Eu acho bem importante também destacar que foi a partir do guia, né, que eu te encontrei, porque até então a gente não se conhecia, e eu me formei em jornalismo em 2018, acabei fazendo TCC sobre representação e documentário, mas em outras temáticas, né, políticas públicas e tudo mais, e aí eu fiz um curso de extensão da FSM com a professora Liliane, que é muito parceira de pesquisa da Denise Kogo, que é a parceira do livro, né, de migrações com o professor Rafael. Então, a partir daí, eu li o livro, fiz esse curso de extensão para comunicadores e trabalhar a mídia quando a gente for fazer matéria sobre refugiados, né? O curso era especificamente sobre isso, pensar a linguagem, termos e discutir, né, todas essas questões que atravessam.
e eu conheci o Fogo no Mar, porque eu não tinha assistido, né? A gente já estava em 2019 e o filme é lá de 2015 para 2016. Então, eu acho que foi um presente, assim, muito legal, porque depois veio, né, a questão da pandemia e tudo mais, mas foi a partir daí que eu conheci o Gianfranco. E eu acho que analisar imagens na dissertação passa muito rápido, assim, agora que passou o tempo eu percebo que as escolhas, assim, do trabalho acabam respondendo, né, muitas das nossas perguntas lá do projeto. Isso é muito legal e eu fico muito feliz que a gente conseguiu fechar esse trabalho aí de 2 anos, porque o Gianfranco é um diretor que vai continuar trabalhando sobre essa questão e a questão do guia em si, né, também pretende vir um outro aí com o Noturno. Então, eu preparei, assim, mais questões para a gente conversar e debater sobre o trabalho em si. Eu acho que traz muito dessa questão de memórias, né? De atravessar as questões de memória, tanto do sujeito quanto dessa questão coletiva que a gente está vivendo ainda. E é um tema que ficou muito pontuado, né? Depois desses filmes, e tanto que a Netflix está produzindo muita coisa nisso, e tipo, os outros streams, enfim. Mas eu me interesso hoje muito por documentários feitos por refugiados, né? Porque ele dá um outro ponto de vista e é muito diferente, né? O atravessamento simbólico que dá. Mas para mim acaba sendo ainda uma memória de memórias, porque o filme ele nunca mais vai se repetir, né? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do documentário. É uma cena que jamais vai ser gravada da mesma forma, mesmo que a gente tente mudar o formato, né, ou adaptar ela nunca vai se repetir, né, uma fala ou um silêncio ou uma cena. E eu acho que, né, nesse quesito o Gianfranco ele nos apresenta a tela de uma forma muito sublime, muito subjetiva, que particularmente a gente gostou muito, né, Tassi? A gente acredita que o cinema dele é muito simbólico, muito representativo, muito poético nesse sentido, né? Porque trabalhar com a dissertação com 2 filmes, a gente acaba tendo a comparar os filmes, e eu acredito que não é muito por aí, porque as estéticas são bem diferentes, né? E o guia, para quem não conhece, fica aí a nossa recomendação, é muito interessante pensar os diferentes filmes e formatos, né, que apresentam a mesma temática. Os fluxos migratórios têm muitas abordagens possíveis, assim, tanto da comunicação mesmo, que foi onde eu conheci, né? Pensando o uso das palavras, o uso do enquadramento, por exemplo, porque a gente está falando do outro, né? Então a gente. Eu uso sempre essa frase que eu escutei de uma professora na graduação, que o documentário ele não dá voz, né? Ele só permite um formato de visibilidade. Eu acho que isso é bastante importante quando a gente pensa nessa montagem de camadas, né? Porque o Fogo no Mar e o Noturno são 2 filmes que entrelaçam sujeitos. Não tem um narrador único, né? O filme inteiro. Então, isso depende muito da nossa abordagem enquanto análise. E eu acho que eu posso falar muito aqui da dissertação, mas eu queria mais conversar contigo, Tassi, sobre a questão da construção, né, do Noturno, tanto do Fogo no Mar e do Noturno, da construção silenciosa, né? Que são filmes um pouco diferentes dos outros, sobre refugiados e tal. E a questão também de trazer uma paisagem como um personagem, né? Porque a gente usa ali o termo paisagens sufocantes. Então, esses sujeitos eles saem do seu país de origem, né? Alguns atravessam o mar e outros, né, por meio terrestre, mas as questões se permeiam e se trocam nesse sentido. Eu acho que a gente poderia conversar também sobre a questão da longa duração, né? De ter longas cenas. Tem algumas que passam, por exemplo, de 18 a 20 minutos, e algumas também não têm muitas falas. E é uma característica muito profunda do Gianfranco, de estrutura de narração mesmo. Eu acho que quem assiste um filme dele e depois assiste os outros consegue perceber que é uma identidade, é uma forma que ele aborda como linguagem, né, do filme. E, enfim, acho que a gente pode começar por aí, né, pensando tanto as questões estéticas, né, e as questões políticas que os filmes apresentam. E é bem interessante pensar nessa construção, porque, por exemplo, lá em Flea, que é um filme mais recente, eu assisti agora em 2022, 2021, né? E é um filme que é completamente diferente.
Ele é uma animação, também em questões de fluxos migratórios, mas se utiliza muito desse jeito de narrativa, né, na questão de estrutura de narração. Porque eu acho que quando a gente se depara com uma questão subjetiva e humana de um horror, né, às vezes não há palavras para descrever aquilo. E a cena em si, ela já fala muito mais do que qualquer descrição possível, né? E eu acho que isso a fotografia faz muito bem. E dentro do cinema, isso se utiliza, né, de uma narrativa silenciosa que vai sendo construída e vai nos afetando, né? Vai nos atravessando. O cinema do Gianfranco Rossi ficou muito conhecido por atravessar os silêncios depois que ele deu uma entrevista e foi bastante criticado por ser filmes silenciosos e por ser um filme que não agrada, né, mas incomoda quem assiste. E aí, a partir disso, a gente conversar um pouquinho, Tassi. O que tu acha? Acho ótimo, muito legal. Júlia, acho que assim, destacar, né, que você fez teu trabalho, né, acho que envolve bastante essa... acho que tem essa, dentre as várias características, né, acho que ele reúne justamente algo muito interessante. Lembrar que você fez, né, dentro do campo, não da comunicação, você fez no campo da arte, né, campo da área de artes, né, e assim, acho que o teu trabalho, entre muitas qualidades, dá para a gente ver, né, destaca-se justamente essa relação que você faz, essa abertura, essa discussão propositiva, tanto do ponto de vista político, né, do ponto de vista socioantropológico, né, mas eu acho que assim, e ao mesmo tempo também a dificuldade que você expôs, de como esses filmes eles não se amarram nisso, né, eles não se ajoelham, não se dobram a essas questões tão prementes, né, justamente, né, nesse formato do documentário, né, na proposta de documentário, mas também um formato de um documentário que ele é muito muito sutil no sentido assim da questão fotográfica, da questão subjetiva, da questão, né, disso que você comenta, né, você trabalha, né, acho que um dos eixos da tua proposta é fazer essa análise, né, inclusive do sujeito narrativo personal, a paisagem como um elemento narrativo, não só contextual, mas como elemento importante na construção da construção do cinema do Gianfranco Rossi, sobretudo como isso atravessa também a própria discussão sobre as questões migratórias, né, em relação à dificuldade na rarefação, né, a gente vai ver assim esse recuo, né, da figura humana, a gente vê essa espécie também de dificuldade, né, de atravessamento, né, no caso do Fogo do Mar, Júlia, né, pensando também claro, ali temos uma figura de um menino, né, enfim, essa questão na ilha de Lampedusa, e da dificuldade dessa insularidade, né, e ao mesmo tempo como tem essas marcas da questão do atravessamento do Mediterrâneo, né, de como isso é problemático do ponto de vista, né, dessa fricção, né, o norte global, o sul, e essa dificuldade de estabelecer processos de acolhimento, né, mais justos, mais sensíveis, etc., né. Eu acho que assim, o teu trabalho, né, Júlia, seguiu muito esse modelo, né? Também acho que a tua escrita tem muito, né, nesse sentido de valorização também desses espaços silenciosos, né, dessas paisagens que são daquilo que não está, né, no extracampo, né? Acho que você trabalhou, né, bastante a questão fotográfica, mas também as questões sonoras, né, as camadas dissonantes que existem, né, nas duas propostas, sobretudo no Noturno, né, mas nos dois filmes, e de como também isso é um elemento, né, de construção da própria percepção e da falta de escuta, né, porque a gente tem quase que ali uma relação metafórica no Fogo do Mar, né, o não ver, né, no filme o menino não está sofrendo um processo de dificuldade de visão, e ao mesmo tempo a gente tem essa relação no Noturno também com as camadas sonoras, nessa dificuldade de escuta, né, de escutar, etc. Então, assim, teu trabalho tem que se tornar um livro, né? Não sei, Júlia, de repente, né, numa próxima ideia de um próximo guia, com certeza, mas algo, né, também dá um destaque maior. Pois enfim. Essa questão que tu falou do silêncio, né, ele acabou virando quase um capítulo inteiro, né? Eu também fiz aula com a professora Débora Opolsky, que estuda muito a questão do som no cinema, né? E ela trouxe toda essa bagagem de espectro sonoro, que aí eu trago no meu trabalho a questão visual do som, né?
E até o capítulo se chama O Silêncio, a presença dada pela ausência de som. Eu acho que é muito isso do que o Xion fala, né? O que eu ouço daquilo que eu vejo e o que eu vejo daquilo que eu ouço. Eu acho que o Gianfranco começou ali no Fogo no Mar, essa questão de rarefação e de momentos silenciosos, mas aí no Noturno, com certeza, ele constrói a narrativa dada pela ausência, né? Dada pelo silêncio, tanto os ruídos, né? Quando a gente fala que silêncio não é silêncio absoluto, porque isso não existe, né? Tem alguma interferência, tanto do mar mesmo, né, o barulho da água, tanto dos veículos quanto da guerra. Isso é bem presente no filme. Por mais que ele vá gravar a guerra e ele não filma os atos em si, né, ele vai para as ruínas, pelo que sobra, né, sempre pelo que resta. E isso é muito interessante, assim, na construção que ele traz, porque é um elemento estático entre as coisas que acontecem, né, entre essas movimentações, meio que o professor falou. Mas é um filme muito diferente nesse sentido, porque quando a gente pensa em refugiados, a gente pensa, né, o nosso imaginário vai para a questão do barco e todas essas questões que a mídia traz diariamente. Eu fiz assim uma pesquisa no início lá da dissertação, mais ou menos 80 imagens por dia que saía no noticiário, né, sobre isso lá em 2015. E tem vários trabalhos, né, das ciências sociais sobre isso. Mas o filme do Rossi não faz isso, ele vai na contramão, né? Ele vai gravar os moradores que recebem essas pessoas. Então, acho que esse ponto também, a escolha dos personagens, a escolha dos espaços, a escolha dos vazios e do silêncio é bem interessante na construção, tanto na montagem, né? Porque não é um filme linear, então é um filme que ele vai dando sentido a partir da relação das imagens com elas mesmas. Então, nesse sentido, a gente tem assim muitas coisas para analisar, é como se fosse sempre uma presença pela falta, né? A gente percebe pelo vazio mesmo e não pelo contrário. Então, o Noturno com certeza é uma continuação do Fogo no Mar nesse sentido, tanto que a gente pode pensar também a questão simbólica do espaço, né? No Fogo no Mar ele é bem mais claro, ele tem tons azuis, todo do mar, traz muito desconforto desse olhar, né, do Samuel que não enxerga. Quem não assistiu o filme, o menino ele tem problema de visão, então ele vai no médico. Só que o médico é um encontro porque é o médico dos refugiados, é o médico que recebe essas pessoas na Itália, né? Então o filme trabalha essa metáfora. Já no Noturno, o filme é muito escuro, é o entardecer mesmo, né? É como se fosse o território nos falando algo. Então, esse território que é habitado ou deixado para trás, porque as pessoas estão tentando fugir de lá, né? Então, ele trabalha essa questão da angústia nos dois filmes. Então, ficar analisando dois filmes do mesmo diretor me trouxe a questão de compará-los, apesar que eu não usei essa abordagem, né? Eu acho que eu trouxe elementos comuns na narrativa do Rossi, porque sem querer ele acabou abordando as mesmas questões, né? Da criança. Os dois filmes têm duas crianças que não falam muito no filme, tem a questão de ser sempre escolhas distantes de cena, né? Câmeras muito abertas, e de certa forma é de se estranhar, porque a câmera afastada geralmente não é um intimismo, né? E no filme isso acontece, então ele contrapõe muito o ambiente com o personagem, isso é bastante rico, assim, não sei se tu quer comentar mais, Tassi. Não, acho que é isso, né? Ninguém melhor que você, Júlia, né? Acho que justamente, né? Acho que é uma característica, assim, do cinema, né? Do Gianfranco Roth, também os outros filmes, assim, acho que você comentou de uma certa estética, né? Um certo cotejamento com uma certa estética, né? Que a gente pode chamar de longa duração, de uma duração mais dilatada, né? Acho que é bastante significativo, mas né, eu acho que um dos pontos chaves é essa relação que aparece, né? Que como você muito bem trabalhou, né, Júlia, esse processo, né? O espaço como fluxo narrativo, ao mesmo tempo também como dificuldade, né? A gente não tem uma troca conversacional, né? Não é um cinema que tem uma possibilidade de ver, né? Que a gente vê, mas ao mesmo tempo também isso de muita maneira, acho que caracteriza as próprias discussões migratórias, né? Essa relação da incomunicabilidade, né? Que é uma das características do cinema dos anos 90, dos anos 2000, sobretudo, e como a gente pode observar isso, né? Nesse sentido, né? Especificamente no filme nesse Deep, do Gianfranco Rossi, né? O Noturno não teve o mesmo, né? O Noturno foi um filme
o último, enfim, o filme mais recente não teve a mesma projeção do Fogo do Mar, né? Talvez assim não tenha essa questão, né, Júlia, né, dos refugiados, né, da questão bastante midiática, né, mediatizada, né, das questões dos refugiados e do cruzamento do Mediterrâneo, né, também essas situações dramáticas. É curioso porque, de muita maneira, também essa imagem que a gente forma, né, muitas vezes é uma imagem muito presente no sentido de construir uma ideia de invasão, né? Então, acho que eu fico pensando no filme que a gente trabalhou há vários anos atrás, As Invasões Bárbaras, né, do Arcand. É um filme muito interessante desse ponto de vista também, né? Essa relação de uma certa construção da ameaça, construção do invasionismo, construção de uma ideia de sul global, né, indo ao norte global, né? Então, acho que assim, como diferentes cinematografias, diferentes temporalidades cinematográficas vêm dialogando também com a formação de uma figura da ameaça, né? A figura do migrante como uma figura da ameaça, né? E sobretudo, a gente sabe que a maior parte dos deslocamentos são feitos por terra, né? Enfim, as pessoas muitas vezes entram via aérea também, né? E se tornam deixam, né, o fato assim se tornam imigrantes no sentido assim, né, deixam de regularizar uma situação, né? Então, na verdade, essa é uma situação mais comum, né? Mas ao mesmo tempo, em contraposição, a gente tem as imagens que são imagens de muito pujantes, muito potentes, né? Enfim, do ponto de vista assim dramático, né? Sim, mas essa questão toda que o Gianfranco trabalha e os outros filmes também sempre cai na questão de representação, né? Que como ele fala ali, que é a partir ou com o qual se estabelece, se entrelaça e de fato acontece a relação com o outro. E eu acho que também a gente pode ir para um outro campo, né? O campo da alteridade. Então, é bem interessante pensar. Eu acho que todo filme vai ter questões muito bem trabalhadas e outras questões que poderiam ser abordadas de outra forma, como eu falei, né? Mas na dissertação em si eu abordei mais a questão estética, né, de escolhas do Gianfranco, porque ao mesmo tempo ele é parte do diretor e é diferente, né? É diferente do que tem sido vinculado, enfim, comercialmente falando, né? Mas são escolhas políticas e estéticas que o diretor também propõe ali em tela, né? E a questão dos refugiados também é uma questão que pegaram bastante no pé dele, né, na época ali, que o filme foi indicado ao Oscar, né, e teve muitas críticas que comentaram que é um filme sobre refugiados que não coloca os refugiados em tela e só finaliza o filme, né, na verdade acho que é uns 20 minutos. Isso eu também trabalhei um pouco na dissertação, mas fica aí também para a gente pensar, né, o tempo de tela ou o tempo de fala, porque, por exemplo, o Flea também se depara com isso, né, a questão da língua oficial do filme e tudo mais. E são discussões muito válidas, ainda mais para a gente que pode produzir, né, pode estar desse lado também nas produções do filme, ou para jornalistas e críticos que estão, né, ali no jornal e na mídia hegemônica, que temos outras questões. Mas eu acho que o guia, ele contempla todas essas questões, né, de vários filmes e de várias pessoas diferentes, e por isso que é tão interessante, assim, espero que saia uma segunda edição aí. Bem legal, Júlio. Eu acho que assim, justamente, né, essa ideia de uma circulação mais ampla, né, essa proposta, né, que foi a proposta do guia, né, no sentido assim de a gente não fazer uma escolha, de fazer escolhas também estéticas, né, mas não escolhas que privilegiem só os filmes que têm um campo mais, uma maior circulação, né, em festivais de cinema, mais premiados, etc. Não era essa a nossa proposta, né, e sim uma proposta temática. Mas eu acho que assim, só para retomar, Júlia, uma coisa muito interessante que você comentou, sem dúvida, né? E aí, acho que é um filme que, justo pelo fato de ter ganhou Berlim, né? Um filme também que teve uma exposição maior, né? Um alcance maior, O Fogo no Mar, justamente, né? Relembrando, assim, de muita polêmica, muita discussão no sentido, assim, do aspecto, né? De como o filme, na verdade, incorpora essa dimensão do elemento, né, da figura, né, dos refugiados, dentro de um certo distanciamento, talvez inicial, né, muito assim, pensando essa própria construção da cultura visual em relação, né, da imagem, na formação da imagem do refugiado distante, né, a gente vê muito presente isso na fotografia, por exemplo, né,
fotografia dos fluxos migratórios, a gente vê, né, corpos, né, série de corpos, a gente vê uma série de... Dificilmente a gente vê a singularização, né, uma proposta mais biográfica, né. Então o filme, eu acho que nisso, mas assim, lembrando que também tem uma construção no próprio fluxo do filme, que a gente vê, né, ali no exercício final, né, não é soltando spoiler, mas daí tem também uma relação também, né, de uma certa explosão, e tem um momento também central onde tem uma quebra de quarta parede no filme, né, que eu acho que é num documentário, que eu acho que é super interessante, é o único momento do documentário onde tem essa quebra, né, onde uma figura de um imigrante, ele olha diretamente para a câmera, né, uma relação, então assim, e uma fala final também importantíssima. E eu acho que assim, isso talvez assim seja, né, também muito do próprio estilo do cineasta, né, isso que você está comentando, são menos falas, né, menos tempo de fala, mas ao mesmo tempo também aquilo que está por detrás, né, em termos assim dessa presença-ausência, né, enfim, constante, né. É como se o não dito tivesse mais expressão e mais força pela ausência, né? Mas isso nos incomoda. Eu acho que o intuito do filme também é esse lugar, né? De fazer pensar, de fazer refletir, de fazer também as pessoas se questionarem, né? O porquê desses deslocamentos, o porquê dessa questão política. Por exemplo, no Noturno traz a questão da guerra da Síria, né? E no Fogo no Mar, a relação da Itália, né, com a Europa em si, com a relação aos fluxos, como que eles lidam com isso, porque o filme também, ele não foi feito na pandemia, né, aquela questão de saúde pública, das pessoas receberem os refugiados com toda aquela paramentação, enfim, o processo foi bastante criticado, assim, na mídia, né, então, é um filme que permeia muitos lugares, se a gente ficar aqui, a gente vai trazendo outros aspectos e outras características. Mas, de fato, assim, a ausência é um ponto-chave do Gianfranco, e eu acho que eu tenho percebido, pelo menos, que é um ponto de aproximação, assim, dos filmes de refugiados, né? Tanto do Brasil quanto de outros lugares, porque essas vulnerabilidades das pessoas, essas questões tão potentes, né, da vida de um sujeito, porque é a vida da pessoa, né? Não é o trabalho, não é a família, é a vida dela, né? Ele tá fugindo de um lugar para sobreviver. Então, ele toca muito nesse lugar, né? Nos atravessa dessa forma. Mas é muito potente e muito triste também. Foi um pouco difícil, né? A gente fica falando do processo, mas é bem triste analisar essas imagens, né? A gente tem que olhar elas, enfim. Mas também é um retrato, né, de certa forma, da nossa realidade atual. Então, acho que também é um trabalho, né, da arte, por mais que ele esteja no campo das artes, né, foi a nossa abordagem, né, Tassi? Sem dúvida, Júlia, sem dúvida. Eu acho que assim, enfim, acho que a gente está chegando, enfim, acho que até passamos do tempo, né, mais ou menos programado aqui, e a professora Aline e a professora Sandra retornando aqui, enfim, a gente assim, só para fazer um fecho, gostaria de agradecer, acho que é uma temática assim, significativa, importante, uma temática que vem sendo, né, cada vez mais crescente, né, claro, e como isso vem aparecendo de uma forma significativa, né, nos últimos anos. O trabalho da Júlia é um trabalho muito interessante, né, está disponível, né, Júlia, para circulação, né, quem quiser, a gente acabou não falando nisso, né, mas é uma dissertação que está disponível, já está no site, né, do PPG Cineave, quem quiser baixar, né, está lá disponível para leitura. Enfim, agradeço o convite, agradeço Júlia, agradeço Aline e Sandra, estamos abertos. Não sei se a gente tem um tempinho para conversar, não sei. Gostaria de já agradecer também, né, que foi excelente a fala de vocês, parabenizar a Júlia pela pesquisa, eu não sabia, né, o tema de pesquisa da Júlia, já tinha ouvido assim os comentários dela, mas não tinha visto uma apresentação assim, né, essa conversa com o seu orientador. Então, gostei mais ainda, né? Fiquei mais interessada na sua pesquisa. E fiquei, assim, agora, né, na parte afetiva, mais emocional aqui, fiquei bastante emocionada com
esse retorno ao Grudes, né, junto aqui com o professor Rafael, que eu acho que foram alguns anos ali trabalhando em parceria, então, professor Rafael, professora Sandra eram os líderes do grupo, então a gente está nesse um momento de nostalgia mesmo, né, a gente percebe nas redes sociais, né, esse movimento nostálgico, o retorno das bandas, então hoje o retorno do Grudes, fiquei bem feliz e lembrando do guia, né, que eu trabalhei junto ali com vocês no guia, a Vanessa chegou a trabalhar também, a Karen, que eram membros do grupo, acho que a Natália também chegou a trabalhar, era bastante ativa no Grudes, eu acho que talvez ela tenha entrado no final ali da organização do guia, então agradecer, né, esse retorno à memória que hoje, desse momento do Grudes, que foi um momento bem feliz, e eu acho que estava faltando esse reencontro nosso aqui agora com o Telas e o EICOS, né, esse encontro aqui grudento do Grudes. Bom, eu queria, em primeiro lugar, ressaltar o trabalho precioso de orientação que o professor Rafael Tassi sempre faz, de maneira que a gente consegue ver o crescimento dos orientandos, né? Alguns mais, outros menos, mas sempre muito crescimento. Então, ouvir Júlia hoje, conversando assim com o professor Rafael, a gente fica muito comovida de ver o crescimento mesmo e a implantação de mais um pesquisador, né, no mundo da ciência. Isso me deixa muito contente. A Júlia precisa ir para um doutoramento, se esse for o desejo dela, é claro, porque ela tem um potencial muito grande. E foi um encontro muito feliz mesmo, esse de Júlia com o professor Rafael. Se vocês ainda tiverem um tempinho, eu peço desculpas que parece que é o meu microfone que está dando eco, mas é que eu não tenho como resolver diferentemente, que se eu for passar para o outro dispositivo, agora cai tudo aí da noite, né? Eu queria fazer uma observação para vocês, assim, meio confusa, mas eu vou tentar me colocar. Bom, em primeiro lugar, eu ia perguntar assim a vocês, saindo um pouco do cinema, eu ia dizer, como se eu não estivesse dizendo, né? Como é que vocês veem hoje a posição do Brasil e também da Espanha, e não só da Espanha, mas da Europa, né, como um continente, em termos de acolhimento às pessoas que são forçadas a se deslocar, a sair, a deixar, né, os seus lugares de origem? Aí, dessa quase pergunta, que saio um pouco do cinema, sempre que a gente pensa, né, esses deslocamentos forçados, como é que eles se dão e como que afetivamente a gente se situa e reage mesmo a eles, né, seja como deslocante ou como alguém que recebe um deslocado, né? E aí me lembrei de uma questão que eu ia fazer na época da defesa de dissertação de Júlia, mas achei que saía um pouco muito do assunto, né? Porque foco amare, para mim, como lacaniana que sou, eu vejo tudo ao pé da letra, né? Eu gosto da coisa ao pé da letra. Então, a cada vez que eu vejo o letreiro do filme, que é Foco Amare tudo junto, eu me desloco desse título para o português, e no português, Foco Amare, né? Me lembra foco, que é da ideia do cinema, né? E, ao mesmo tempo, óbvio, tem a ideia do fogo, né? E Foco Amare, pela sonoridade, e não só pela própria grafia, né? Remete à ideia de mar, claro, né? Fogo no mar, e também à ideia do amar, né? Do amor, e das antíteses todas que permeiam as relações amorosas, né? As relações amorosas a que me refiro aqui são não as relações amorosas eróticas apenas, mas todas as relações amorosas e afetivas com que nos enlaçamos, né? E nos envolvemos na vida, né? Então, esse filme, para mim, ele tem essa conotação muito ambígua, né? E muito psicanalítica também, né? E aí disso eu me desloco outra vez e vou perguntar uma questão
relativa à questão dos deslocamentos, vou fazer uma questão para vocês dois, se me permitirem, né? E relativa também à questão desse enlaçamento do cinema com o extra-tela, né? Essa relação que as telas nos trazem a partir do interior da tela para o interior da nossa dita realidade, né? Extra-tela. Então, eu perguntaria, na opinião de vocês consideram que o cinema, esse cinema das migrações, esse cinema dos deslocamentos, tem potencial de contribuir positivamente para a questão da empatia entre as pessoas que recebem pessoas que foram forçadas, porque uma coisa é essa migração querida, desejada, né, que aparece tanto nos filmes, né, na época, né, tem tanto filme a ideia do sonho americano, né, de alguém que quer se deslocar de um país menos de menos oportunidades ou menos desenvolvido, por exemplo, para os Estados Unidos, né, a gente tem muito filme disso, mas eu não estou me referindo a esse deslocamento desejoso, ainda que ilusório, né, na maior parte das vezes, mas desse deslocamento forçado, quer dizer, eu tenho que sair da minha casa, da minha terra, do meu lugar, e deixar tudo que eu tenho lá atrás e ir para um outro lugar. Então, a minha questão é, no entendimento de vocês, o cinema, esse cinema que é um cinema poderoso, né, em termos estéticos, em termos artísticos mesmo, muitas vezes, embora nem todos, mas boa parte, os que Júlia pegou, sim, são. Eu pergunto se vocês entendem que esses filmes, eles são potencialmente contributivos para a questão desse amor de empatia mesmo pelo outro deslocado, no momento em que recebemos esses deslocados. É isso. Se puderem falar um pouquinho, senão fica para a gente pensar. Obrigada. Claro. Vai lá, Júlia, quer começar? Sandra, super... Obrigado, Aline, né, primeiramente, assim, super... Claro, né, acho que, assim, de fato, assim, a gente... Não só o trabalho, né, em comum, né, a gente tinha essa parceria conjunta, fico muito feliz, assim, eu sempre comento com a Sandra, né, a gente ainda não teve oportunidade de sentar e conversar, né, assim, mas, assim, eu acho que, assim, sempre você foi e é uma figura especial para nós, uma figura especial também para o Grudes, né, porque você foi um dos pilares do Grudes também, acho que ajudou muito, né, enfim, a gente fica muito feliz. Sempre comento com a Sandra, fico muito feliz de ver você também, como, né, os teus voos mais altos ainda, né, Aline, como pesquisadora, né, excelente que isso já era, né, mas, assim, se projetando ainda mais. Então, assim, esse encontro afetivo, sem dúvida, essa vontade de compartilhar, ela é mútua, né. Sandra, eu acho que é por aí, né, ninguém melhor que você para entender, compreender, né, para chamar essas questões de fato, né, o fogo no mar, especificamente, foco, né. A Júlia chegou a trabalhar isso, ela pode falar certamente melhor, mas essa relação do focar e desfocar também, tão significativo do próprio processo fílmico, né, para o cinema como um todo também, mas essa relação do fora de foco, né, do foco que você comentou, né, estamos com o foco, daí ele, né, a criança não vê, está perdendo foco, a gente tem, né, nós como espectadores não temos um foco, né, essa quebra de quarta parede que existe, né, durante ali logo aos 30 e poucos minutos, mas, assim, existe também essa relação do primeiro foco, né? Não enfocamos, né, de certa forma, não olhamos. E ali existe uma relação que é alguém que nos olha, e nós ainda, né, precisamos encontrar um foco para poder olhar, né? Então, acho que é uma questão super interessante do ponto de vista que se levantou semântico, mas a Júlia trabalhou, ela pode melhorar isso, mas acho que essa relação, né, do focar, não focar, ver, não ver, né, modos de olhar, né, ser um olhar que não existe, né, enfim, né, enquanto sujeito, quanto representação, quanto biografia, né, de um retrato de alguém que nos olha de frente, né, então acho que é super significativo. Acho que a questão que você comentou também da empatia, Sandra, já no segundo movimento da tua questão, né, o seu cinema, né, o trabalho do extra-tela, né, ele pode desenvolver, ajudar isso, eu acredito que sim, eu acho que, assim,
acho que é possível, justamente nessa ideia, trabalhando mecanismos, né, usando possibilidades de chamar atenção, não chamar atenção no sentido representativo, mas eu acho que, assim, trabalhando com o processo de construção biográfica, com o processo de construção subjetiva, né, trazendo, né, ou seja, dando carne, né, dando ossatura, musculatura, né, seja, né, num viés mais documental, mas seja num viés também ficcional, a gente pensar a figura, né, essa figura que, de muita maneira, né, chega, né, através de certas culturas visuais, chega uma figura da ameaça, chega uma figura distante, a gente tem esse recuo. Acho que o espaço cinematográfico pode fazer esse recuo, né, no sentido assim de chamar e dar essa possibilidade da verdadeira alteridade. Né? Conhecemos o nome, uma biografia, temos um rosto, entramos na vida dessas pessoas de certa forma, na construção, né, difícil, né, dessa relação do forçado, né? E aí, assim, a verdade é que existe nesses últimos anos, existem sim excelentes e bons documentários, filmes ficcionais, que trabalham, né, essa questão do ponto de vista, né, da necessidade, né, dessa falta do olhar, dessa falta de ter mais atenção, de dedicar atenção. Né? Estou me lembrando de uma teórica que a Júlia trabalhou, acabou entrando acho que mais no final, né, Júlia, mas assim, é uma teórica incrível, né, do ponto de vista disso, né, que se comenta, né, Sandra, a relação, né, a Marielle Massé, né, que tem aquele livro tão rico, né, sobre a questão dos formas de mundo, né, migrantes e formas de mundo, né, devo até ao Ricardo Lessa Filho, né, a indicação dessa biografia, né, ele trabalhou bastante numa das compós, né, anteriores, né, foi um trabalho dele junto com o Frederico, né, e assim, e essa relação também, né, desse processo de construção de uma autoridade melhor, né, deixarmos da paralisia do choque, né, diante de não fazer nada, né, ou diante de aceitar uma relação de distanciamento, de choque, né, as imagens nos impactam, mas elas, de certa forma, constroem uma certa anestesia, né, para uma certa mudança necessária, né, ética, epistemológica, que é a mudança para considerar, né, consideração. Né? Então, eu acho que sim, né, eu acho que e sobretudo o cinema do Gianfranco Rossi, acho que tem essas que é um cinema assim que acho que tem de muita valia, né, como a Júlia comentou, né, eu acho que é um cinema que tem propostas que dá para analisar do ponto de vista estético, político, né, que tem essa relação socioantropológica também, que ele tem várias dimensões, né, e nenhuma é reduzível, né? Enfim, mas acho que a Júlia pode melhorar. Exato, e que confronta um pouco, né, o quanto a mídia tem construído isso, porque a mídia é frenética, né, a gente não tem tempo nem de ler a manchete, a gente acaba se impactando com a imagem e daqui a pouco aquilo já não nos choca mais, né, repetição, porque a gente vê aquela imagem 50 mil vezes. Então, eu acho que isso que a professora Sandra falou até foi na minha qualificação, né? Acho que dessa forma a senhora nunca tinha comentado do fogo, do foco, enfim. É muito interessante, mas eu acho que eu trouxe ali a questão do Lacan na construção do trauma, né? Se eu não me engano, foi a partir disso que eu trouxe o Lacan, porque eu acho muito difícil, né? Mas é exatamente isso. Ele fala também que a gente somos seres olhados no espetáculo do mundo. Eu acho que o filme do Rossi basicamente é isso, né? Essa angústia que é retratada de um evento traumático que a pessoa é forçada, como a professora muito bem colocou, mas da angústia não é a falta de algo, mas a ausência dessa falta que faz o sujeito ser retratado, né? Então é muito interessante pensar no título também escolhido, né? Nos dois filmes que contrapõem toda essa construção midiática que a gente está vivendo, né? Porque a gente pega o celular, a gente tem essa matéria, a gente liga a TV, tem a imagem, a gente, enfim, os podcasts também estão aí agora, mas também de dar esse espaço, né, para os sujeitos se filmar. Eu acho que também a gente entra nesse campo aí que é bem interessante. Não sei se eu respondi. Respondeu, muito obrigada, responderam ambos. Obrigada você. Eles são filmes de silêncios, né? E são esses silêncios que gritam bastante dentro da gente. São dois filmes muito comoventes. Eu agradeço muitíssimo as observações de vocês. Então, professora Aline. Bom, novamente agradecer, né? E lembrar que
E aí eu gostaria de falar que o professor Pedro Faisol está aqui com a gente pelo chat. Ele parabeniza a pesquisa da Júlia, fala, né, que trata-se de um filme belíssimo, e também ele comenta, né, o quanto é bacana isso da quebra da quarta parede como uma forma de interrogar o público. Então, agradecer a presença também de todos que acompanharam a nossa live aqui hoje. E eu acho que deixar, então, nossos convidados finalizarem aqui com a gente, né, nossos últimos comentários, e dizer que foi uma noite muito feliz, né, esse encontro, e que a gente possa também agora agendar, né, uma conversa, um encontro pessoalmente também. Muito obrigada, professora Aline, obrigada, professor Rafael, obrigada, professor Pedro Faisol, por estar aqui conosco, e Júlia, que está brilhando, muito, muito me alegra, Júlia. Beijo. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Aline, pelo convite, né? Eu estou integrando o grupo Telas. Prometo que vou comparecer às próximas reuniões presenciais, faz um tempinho que a gente não se vê, mas é muito rico poder compartilhar. Agradeço o espaço, né? E o convite também para conversar com o professor Rafael, porque a gente nunca fez isso, né? Pós finalizar a dissertação e entregar toda a documentação, enfim. Fico muito feliz com a oportunidade e fico à disposição também, se algum colega aí quiser conversar, né? A gente pode trocar essa ideia depois. Obrigada pela presença de todos. Obrigado, gente. Obrigado, Júlia, também, enfim, excelente estar conversar com você também, revê-la, né, também, enfim. E vocês, né, Sandra, Aline, a gente fica, enfim, eu estava mexendo nesse material, estava muito, assim, muito tocado, muito assim, enfim, a gente, assim, recupera essas memórias desde lá, né, de 2015, 2014, acho que foi essa data, né, Aline, que você entrou no 2014, por aí, né, enfim, e agradecer o convite. Acho que assim, a Júlia, de fato, né, Júlia, você está nos dois grupos, né, está no Ecose e está no Telas, então um dos nossos elos, né, acho que agora a gente já deu esse start, né, esse começo, acho que a gente vai poder, mais do que nunca, assim, pensar, né, mais atuações em comum, mais projetos, mais vontades, porque a gente tem muita afinidade, então, assim, tem essa vontade também, daí presencialmente, da gente conversar mais e estabelecer mais diálogos. Enfim, né, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Boa noite, gente. Até mais, então. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.